Vem aqui, Wellington, vem aqui. Está todo mundo louco hoje aqui. Aleluia. Louco por Deus. Diz que temos que amar a vinda do Senhor, está na palavra. Se nós não amamos a vinda do Senhor, significa que nós escolhemos a terra para viver eternamente nela. E não vamos viver eternamente nela. Mas é essa a conotação. Eu estou separando Wellington para profeta. Esse homem tem sonhos proféticos desde que ele nasceu. Talvez não lembre disso, mas a mãe dele deve saber. Mas ele tem muitos sonhos proféticos, é um dom. Ter sonhos proféticos é dom, tá? Eu creio que muitas pessoas aqui têm, e Deus já falou também de outras pessoas que têm esse dom. E também, ele tem o discernimento com relação aos sonhos proféticos. De fato, ele já recebeu a palavra já 10 anos atrás, ou até mais, que Deus o chamava para ser profeta. Eu não estou ungindo como profeta, estou separando. Agora, eu vou pegar mais no pé dele do que eu pegava. Falou, você tem que vir nos cultos, você vai fazer as escolas, VD, e tudo que tiver direito, amém? Presta o azeite aí. Não é unção, é separação, amém? Eu quero te separar agora em nome de Jesus. Declarar que você é separado para o ministério profético. Que neste tempo o Senhor, de fato, te unja, ou seja, te capacite, te traga um revestimento muito maior, entendimento, sonhos proféticos muito mais, e que você possa se aprofundar na palavra de Deus e ter muito mais paixão por ela, ser muito mais sedento por ela, assim como a corça anseia pelas correntes das águas, assim o teu coração, a tua alma anseie pelo Senhor e pelo conhecimento profundo da mente do Senhor. Eu declaro em nome de Jesus, amém. Aleluia. Amém, amados? Você já está liberado. Eu creio que o Senhor colocou uma palavra importante no seu coração. Amém. Receba em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, igreja. Graça e paz. Amém? Quem aí está feliz com Jesus? Dá amém. Mas agora, aqueles que têm certeza que vão morar no céu, dê um aplauso para o nosso Senhor, que é todo poderoso, amém? Aquele que vive e reina para todo sempre, aquele que foi um dia, mas vai voltar para nos buscar, e essa é a nossa esperança, amém? De que um dia nós poderemos estar com Ele, glória a Deus, aleluia. Eu vou pedir para vocês abrirem sua Bíblia no livro de Naum. Quem tem celular acha mais fácil, mas quem tem a Bíblia está do lado de Obadias, né? Facilita. Quando o apóstolo pediu para a gente estar trazendo uma palavra, e eu tenho meditado muito nessa palavra ultimamente, porque às vezes é o que Deus coloca no nosso coração. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. E muitas vezes nós estamos buscando em Deus respostas, nós estamos buscando em Deus força, nós estamos buscando em Deus motivação. E é isso que nós devemos sempre nos alimentar, é com a palavra de Deus, aquela palavra que foi declarada, tudo aquilo que Ele já deixou estabelecido na palavra de Deus, é aquilo que nós temos que estar sempre alimentando, né, o nosso coração. Aí em Naum, nós vamos estar lendo aqui, Naum 1, versículo 3. A parte B do versículo que diz assim: o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Amém? O Senhor
tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Irmãos, eu não sei se vocês já conhecem ou já se viram de perto uma tempestade, uma tormenta, né? Aqui, muitas vezes, nós não temos isso aqui no Brasil. Nós não temos tempestade nem tormenta do impacto grande que faça uma devastação muito grande, né? Nós temos alguns temporais, algo assim, mas eu por experiência própria, eu vivi fora um tempo e eu passei, foi na década de 90, não sei se vocês já ouviram falar do furacão Andrew, que passou no sul da Flórida, ele fez uma devastação. Então, quando você vê a Bíblia falando que o Senhor tem um caminho no meio da tormenta e da tempestade, muitas vezes você vê um versículo tão pequeno, assim, parece tão simples, mas ele é de um poder, ele é de uma dimensão tão grande, porque se você parar para ver o que é uma tempestade, o que é um temporal, igual esse que eu estou falando que eu vivi, e existem muitos piores, a gente vê o poder de Deus. Quando eu estava nesse lugar que a gente via a tempestade chegando, a tempestade, ela vem chegando, o furacão, e não há nada que você possa fazer. A gente morava num país, os Estados Unidos era um país que tem um poderio militar grande, que tem alta tecnologia, que tem vários recursos, mas não havia nada que eles pudessem fazer para que evitasse aquela tempestade. E ela foi chegando, e eles achavam que aquela tempestade ia se desviar, que aquela tempestade ia tomar outro curso, mas ela veio vindo para o continente. Aí o desespero tomou conta da população, várias pessoas querendo fugir, várias pessoas querendo pegar a estrada, você não conseguia estrada, você não conseguia nada, e ela vinha chegando. E a tempestade vinha chegando, até quando ela atingiu o território. Nós tivemos que passar uma noite numa casa de um amigo que a gente foi e passou a noite inteira debaixo de uma mesa, porque às vezes o vento é tão forte, vento de mais de 200 km por hora, se ele atingir, se ele entrar numa vidraça, se ele quebrar a casa, ele pode explodir o teto, ele faz assim um estrago muito grande. E não há nada que o homem possa fazer. Não há nada. O que você, com dinheiro, sem dinheiro, com poder, com arma, com nada, você consegue fazer no meio dessa tempestade. E aqui a palavra está dizendo que o Senhor tem um caminho no meio da tempestade. E eu fico imaginando, quando eu vi essa palavra, eu falei, Senhor, eu lembro que nós acordamos no outro dia, nós saímos lá fora, não no lugar onde o olho do furacão passou, mas na redondeza, e ali estava tudo caído, eram árvores que haviam caído, sinais, os faróis, eram placas, eram telhados, parecia um cenário de guerra. E você fala, ninguém poderia ter sobrevivido aqui fora. Ninguém poderia ter ficado aqui e sobrevivido. Mas o Senhor tem um caminho no meio da tempestade. E eu fico olhando, como será que naquele tumulto, porque muitas vezes nós passamos por situações, por tribulações, por tempestade, às vezes a gente fala que passa por deserto. O que o deserto, muitas vezes, quando nós estamos passando na vida, um deserto ele é desolador, o deserto é algo que te dá, algo que você assim não tem esperança, você olha e fala, eu não vejo saída, eu não tenho esperança, aquilo vai te trazendo um desânimo. Muitas vezes nós temos que permanecer firmes, né? Eu estou falando o que essas situações, às vezes, nos causam, no nosso sentimento. Agora, numa tempestade, a sensação é outra. Quando você está no meio da tempestade, você não tem tempo para pensar, você não tem tempo para agir, aquilo é um tumulto tão grande na tua vida, às vezes aquilo é um tumulto tão forte, tão rápido, tudo acontece, aquilo é uma questão, é uma confusão. Mas a Bíblia diz, o Senhor tem um caminho no meio da tempestade. O que eu quero passar, irmãos, é que o nosso Deus é um Deus do sobrenatural, amém? O nosso Deus é um Deus que abre caminhos onde não há caminhos. Ele abre portas onde não há portas, né? Ele coloca rios no meio do deserto. Então, esse é o nosso Deus. E quando a gente vê
O primeiro caminho que eu posso falar que Deus abriu numa tempestade na nossa vida, por quê? Porque está lá em Isaías 9, capítulo 9, Isaías 9, diz, né, que o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Né? A nossa vida era um caos, a nossa vida era perdida, a nossa vida havia sido destinada, a palavra de Deus diz, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, o Senhor, quando ele viu a humanidade caída, nós estávamos já vivendo em trevas, condenados ao inferno, condenados à morte. Mas o Senhor criou um caminho. Amém? O Senhor falou no meio, né, no povo que andava em trevas, viu uma grande luz. E essa grande luz foi quem? Foi Jesus que veio para nos salvar, nos remir de todo o pecado. Amém? Essa foi a primeira. Eu posso dizer que isso é a mais importante das tempestades, que o Senhor criou um caminho na nossa vida. Porque não havia jeito, não havia solução, mas o Senhor foi aquele que veio e estabeleceu algo novo para a nossa vida, amém? E por isso que nós estamos aqui hoje, porque nós temos a certeza que um dia vamos estar com Ele na glória. Mas, voltando aqui no assunto da tempestade, o nosso Deus, Ele é um Deus que Ele que criou a ciência, Ele criou a física, Ele criou as leis que regem o mundo que nós vivemos. Né? Foi Ele que criou. Então, se você está no meio da tempestade ali, aquele vento, aquela turbulência, tudo aquilo que está rodando à tua volta, e você diz, Ele cria um caminho na tempestade. Sabe por quê? Porque Ele pode. Simplesmente porque Ele pode. E Ele consegue. Ele criou as leis, Ele pode criar. Ele mesmo pode quebrar. Aí você fala, como Ele quebra as leis? Vamos ver alguns milagres que Jesus fez. Ele transformou água em vinho. Isso é química. Isso é química. Ele foi e transformou aquela água em vinho. Algum pode querer explicar de alguma forma, com alguma fórmula, de alguma coisa. Aquilo foi um milagre. Ele fez porque Ele podia. O Senhor mesmo, Ele estabeleceu na terra a lei da gravidade. E nós sabemos que a lei da gravidade funciona. Tira essa cadeira que você está sentado, você vai cair no chão. Mas Jesus andou sobre as águas. Por quê? Porque Ele pode. Ele criou a regra, mas Ele pode violar essa regra. Porque Ele pode, Ele consegue. Ele é autor da regra. E Jesus andou sobre as águas. Qualquer pessoa que andar sobre as águas vai afundar. Não consegue. Mas o Senhor cria um caminho no meio da tempestade. Eu quero dizer, onde você acha que não tem solução, o Senhor tem solução, amém? Então, nós vemos milagres maiores, a abertura do Mar Vermelho, nós vemos a abertura do Jordão, outra lei da física que nós vemos lá com Eliseu, o cajado que afundou, e de repente aquele cajado de ferro flutuou, tá aí mais uma vez Deus falando, eu criei a lei da física, mas eu sou o dono dela, eu posso fazer o que eu quiser. E a gente vê milagres maiores como Ezequias, quando orou, Deus voltou o tempo. Josué orou e o sol parou. Tantas coisas que o Senhor fez, que a gente vê milagres grandes, mas seja pequeno ou grande. O que eu quero falar para você nessa manhã é que Deus, Ele tem um caminho no meio da tempestade da tua vida. Não importa se as pessoas explicam, não importa se o milagre tem explicação ou não, não importa se ele quebra uma lei natural ou não. Ele pode fazer o impossível na sua vida. Amém? Porque foi Ele que criou. Ele é autor de todas as coisas e não há impossível para Ele. Muitas vezes, como o apóstolo falou, nós estamos começando um ano aqui e nós temos tantos alvos, nós temos tantas metas, nós temos assim, colocado diante do Senhor o que é que nós pretendemos, seja no ministério, na nossa vida, na nossa família. Mas nós temos que entender que só com o Senhor na nossa vida é que nós teremos êxito e nós seremos prósperos. Porque Ele é o que pode fazer. Ele é aquele que pode transformar. Ele transforma maldição em bênção. Ele transforma aquilo que estava para dar errado, Ele faz dar certo. Aquilo que era a morte, Ele diz que é vida. Amém? Por quê? Porque Ele é Deus. Nós vemos tantas passagens na Bíblia, tantas histórias. Se a gente pegar a história do povo judeu, na época, no livro de Esther,
No livro de Esther, a gente conhece a história, todos aqui conhecem a história. O povo estava para ser dizimado. Amã armou um plano onde ele ia dizimar aquele povo, o povo judeu. Estava contra o povo de Deus. E ele armou e fez toda uma armação. Mas aí o Senhor, aquele mesmo, que ele tem um caminho no meio da tormenta, ele mesmo já havia preparado algo que ia surpreender, ia transformar aquela história. Então, nós vemos que quando ele colocou Esther lá, Esther, rainha, foi interceder pelo povo, ela teve o quê? Ela teve um posicionamento. Porque o que nós devemos ter no meio de uma situação dessa é posicionamento. E Esther, ela teve esse posicionamento, essa coragem, porque chegou um momento que ela estava pondo em risco a vida dela, porque ela não podia entrar até o rei, ela não podia simplesmente entrar até ele e começar a falar ou expor esse problema, ela tinha que esperar o rei chamar. E o rei podia demorar dias ou semanas para chamar, para que ela estivesse na presença dele. Mas aí o tio dela falou assim, ó, quem sabe foi para esse tempo, foi para essa situação que o Senhor te colocou aí. E agora você não pode olhar para trás, você não pode se negar. E ela falou assim, então vamos fazer um jejum e eu vou entrar na presença do rei. E que quem entrasse na presença do rei sem ser chamado era decretada a morte. Aí ela toma um posicionamento e fala assim, eu vou entrar e se perecer, pereci. Mas eu vou fazer aquilo que eu acredito. Amém? Quantas vezes nós temos que ter um posicionamento, não importa aquilo, não importa as circunstâncias. Nós devemos tomar um posicionamento e falar, eu sei em quem tenho crido, eu sei quem que é o meu Deus, eu sei quem é aquele que eu tenho buscado, a minha rocha firme, a minha fortaleza. Porque muitas vezes nós sabemos só da palavra, nós sabemos de recitar a Bíblia, mas na hora de exercitar é muito difícil. Eu costumo falar assim, é tão bonito ouvir testemunho. Testemunho é gostoso, não é, Roger? Você escutar, você ver a pessoa passar e contar. Agora, viver o testemunho é difícil. Agora, você ter que viver o testemunho para vir aqui contar depois é difícil. É igual as histórias que a gente conhece aqui na Bíblia. A gente já conhece o fim. Então é muito bonito, porque a gente já vê o que aconteceu. Mas nós não sabemos o que aqueles homens, aquelas mulheres passaram. Num momento, eles só tinham o quê? A fé. Eles só podiam crer. Era só isso que eles podiam fazer. E foi só isso que eles fizeram. E o Senhor honrou a cada um deles. Amém? Então, nessa manhã eu quero te dizer, o Senhor tem um caminho no meio da tormenta. Amém? Basta você crer, basta você se posicionar, basta você dizer, Senhor, eu sei quem o Senhor é na minha vida. E eu continuo. Amém? E nós continuamos. Nós vemos tantas histórias, quando você vê que a coisa estava para dar toda errada, e o Senhor vai e transforma. Nós temos Sadraque, Mesaque e Abednego, que chegaram diante do rei Nabucodonosor. Todos aqui conhecem a história. Eles não queriam se prostrar, porque eles não iam se prostrar diante de outros deuses. E aí o rei acende a fornalha. Imagine você ali naquele momento. Uma fornalha sendo acesa. E o rei fala, ou você se prostra, ou você será jogado na fornalha. E aqueceu 7 vezes mais ainda. E a resposta deles foi, rei, eu só te digo uma coisa. Eu não sei o que Deus vai fazer. Se ele quiser me livrar, ele me livra. Se não, fique o Senhor sabendo que eu não vou me prostrar diante da tua imagem. Essa é uma postura de quem tem fé. Essa é uma postura de quem crê. E é isso que nós devemos fazer diante de situações. Nós não devemos nos curvar às mentiras do inimigo. Nós não devemos nos curvar às situações que venham nos colocar contra a parede. Nós não devemos nos curvar com situações que querem nos afastar daquilo que o Senhor tem chamado. Porque muitas vezes as situações vêm para nos levar para longe. Deus está te colocando, às vezes, num ministério. Deus está te colocando num caminho. Deus está te dando uma missão. E a circunstância, tudo aquilo vem para te afastar. E você tem que dizer, eu não vou me curvar diante dessa situação. Eu vou seguir aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, nas minhas mãos. Porque hoje em dia está muito fácil. A gente fala, por que nós estamos falando de tormenta? Por que nós estamos falando de tempestade? Porque a gente vê muita gente pregando por aí, não estamos aqui para falar mal de ninguém, mas a gente vê o que é chamado o evangelho triunfalismo,
o evangelho da prosperidade, onde a pessoa aceita Jesus e tudo vira uma maravilha, mas o próprio Jesus diz, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E a gente conversa com muita gente que começa a se decepcionar com Deus. Porque acha que Deus, a partir do momento que ele conheceu a Jesus, ou aceitou a Jesus, acha que ele tem que resolver todos os problemas da vida dele. Acha que o Senhor é um solucionador de problemas. Aí quando as coisas não acontecem, o diabo entra ali com duas acusações. Deus não está contente com a tua vida. Ou você não é merecedor. Aí o acusador entra com tudo. E a pessoa se decepciona com Deus, se decepciona com a igreja, com o ministério. Por quê? Porque ela estava firmada num evangelho errado. Ela estava firmada num evangelho que não é verdadeiro. Porque Jesus, mais uma vez, disse, a gente está falando, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O Senhor nos livra da prova? Não, Ele nos livra na prova. Amém? Vamos ler em Isaías, se você puder colocar Isaías 4, o versículo 6. Não, 43, por favor, desculpa. Versículo 2. Olha, irmão, o que a palavra de Deus diz sobre o que é o nosso Deus, o que Ele faz. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, ele não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Amém? A palavra de Deus está dizendo que você não vai passar pelas águas. A palavra de Deus está dizendo que você não vai passar pelo fogo. A palavra de Deus está dizendo que você não vai passar pelo rio. Você vai, mas em todo o tempo ela diz, o Senhor diz, eu sou contigo. Eu vou passar com você. O fogo não vai te queimar, a água não vai te submergir. Por quê? Porque Ele é contigo. Então nós temos que saber que mesmo que nós passemos por situações dessa, a nossa fé nunca pode ser abalada. A nossa certeza de quem é o nosso Deus não pode ser mudada. Não é a circunstância que pode te dizer quem é o teu Deus. Não é a circunstância que diz como você crê em Deus. Hoje nós vemos muito mimimi por aí. Se a igreja não está de acordo, se um irmão é assim, o outro é assado. Ah, porque é isso, porque é aquilo. Ah, a pessoa acha que um milagre, que a solução para a vida dela, às vezes, está na igreja. A solução da tua vida está em Cristo e no teu relacionamento com Ele. Na igreja você é o que o apóstolo falou aqui, você é membro, você é corpo para cooperar, para que nós juntos possamos, o quê? Avançar como um só corpo. Mas muitas vezes nós começamos a achar que as coisas erradas na nossa vida, a gente começa a culpar o Deus, o ministério, o irmão, ou isso e aquilo. A gente nunca olha, muitas vezes, para dentro de nós. Hoje nós vamos ceiar. E tem uma palavra aqui que eu gosto muito, que diz que é examine-se o homem a si mesmo. Né? Porque essa é o mais difícil. Examine-se o homem a si mesmo. Olha no espelho, cara a cara, e fala quem eu sou, o que eu estou fazendo. A Bíblia não diz, examine cada um o seu que está do lado direito ou esquerdo aí. Porque isso a gente é rápido em fazer. A gente é rápido em julgar. Né? Pega ali e tal, não sei o quê, porque você já tem aquela concepção que você é perfeito e a gente julga. E o Senhor fala tantas vezes, né? Para tirar o quê? O cisco, não olhar o cisco do nosso irmão e ver a trava que está no nosso olho. Que é muito fácil a gente fazer isso. Julgar tão rápido. Uma vez eu li uma coisa que é forte, mas é importante. Para que você saiba, quando uma pessoa te julga muito rápido, quando a pessoa é rápida em te julgar, é porque ela não tem base nenhuma. Ela não tem fundamentos para avaliar.
ela tem como se fosse uma coisa preta ou branca. Então, ela te julga rápido. Ela não tem ali uma palheta, vamos dizer, de cores para falar isso é mais ou menos assim, onde ela possa julgar. Então, a pessoa que te julga muito rápido, que determina muito rápido, é porque ela não tem base para julgamento. Ela é vazia. Então, vamos procurar nos abster de julgamento. Né? Da gente achar, vamos olhar para nós mesmos, vamos olhar, Senhor, o que é aquilo que eu preciso ser mudado? Senhor, o que é que o Senhor quer que eu veja em mim? No meio de uma tempestade, eu fico imaginando como a gente já viu aquele filme Matrix, que as coisas acontecem tudo rápido, mas para ele está tudo em câmera lenta, assim. Então, muitas vezes, nós podemos estar no meio de uma tempestade, mas quando o Senhor está com você, é como se aquilo estivesse em câmera lenta, e Ele fala, eu te guio no meio dessa tempestade. Eu te levo por caminhos que você não conhece. Eu te levo por caminhos que você não sabe que existe, mas eu conheço. Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Nós não conseguimos ver o quadro geral da nossa vida. Quando muito nós conseguimos ver um pouco além, um pouco para frente, e a gente faz projeção. Mas o Senhor é aquele que muda tudo. O Senhor é aquele que, quando você pensa que as coisas estão indo de um jeito, Ele faz de outro. Nós temos exemplo do povo que chegou ali na beira do Mar Vermelho. Eu costumo falar, é fácil a gente conhecer depois que a gente vê, mas depois que vê tudo que eles passaram, que o Senhor tirou eles ali do Egito, para chegar na beira do mar, e eles acharem que ia morrer ali. As circunstâncias todas diziam que eles iam morrer ali. O exército estava vindo, e eles conheciam aquele exército. Eles passaram tantos anos escravos daquele exército. E tudo ali dizia que eles iam ser massacrados ali. Mas Deus gosta de fazer assim. Aí onde não há saída, Ele cria saída. Onde não há esperança, Ele coloca uma esperança. Mas lembra que eu falei, isso tudo depende de posicionamento. Nós falamos aqui um dia sobre a queda dos muros de Jericó, quando o povo estava marchando, andando e cantando, eles estavam fazendo algo. Vocês acham realmente que foi aquelas trombetas que derrubou o muro de Jericó? Você acha que foi o grito deles que derrubou o muro de Jericó? Foi a obediência deles. Foi a obediência em fazer o que o Senhor mandou, sem questionar. E tendo a presença de Deus com eles ali. Aquilo não existe muralha que possa permanecer de pé. Amém? Então, que nessa manhã você possa realmente pensar, Senhor, qual tem sido o meu posicionamento perante o Senhor, diante de tantas circunstâncias, diante de tantas coisas que o Senhor coloca perante a minha vida. Nós temos que permanecer inabaláveis, como Cristo foi. Se você acha que Jesus não passou por momentos assim, o nosso próprio Senhor, o nosso Salvador, aquele que é Deus, o Filho de Deus que veio até em forma de homem. Chegou um momento que nós sabemos ali quando ele foi orar, que ele suou sangue. O apóstolo já pregou algumas vezes aqui sobre isso, sobre o nível de estresse que ele estava naquele momento para poder suar sangue. Você acha que ele estava passando por uma tempestade? Ele estava. Ele sabia o que ele ia passar. Ele sabia o que ele ia ter que enfrentar. Muito mais do que o sofrimento humano era o abandono de Deus na hora da morte. Que ele sabia que ia ser abandonado. Muito mais era carregar os meus e os seus pecados ali. Aquele que era bendito, aquele que era santo, aquele que era o primogênito, ele ia se tornar maldito. Então aquilo fez ele suar sangue. Foi um momento duro para ele, mas ele passou firme. Ele foi livre no meio da tempestade. Sabe por quê? Porque para isso tudo tinha um propósito. Porque ele passou aquilo, mas ele sabia que ele precisava vencer a morte. Ele ia vencer a morte, ele ia vencer o inferno, e no terceiro dia ele ia ressuscitar, e ele ia ser
elevado até os céus e estaria sentado à direita do Pai. E a ele seria dado todo o poder nos céus e na terra. Aleluia. Então ele passou aquilo. Mas aí onde está a palavra que diz, onde está a morte, o teu aguilhão? A morte não teve poder sobre ele. Ele sabia o que ia passar. Ele sabia que ele ia ser abandonado por Deus. Mas nem a morte tinha o controle sobre ele, porque ele era a própria vida. A morte não teve controle sobre ele. Ele entregou a vida dele ao Pai, dizendo, Pai, a ti eu entrego o meu espírito. Senão a morte não teria alcançado. Porque ele era um homem perfeito, sem pecado, sem mácula. E ele entregou o espírito dele a Deus. E naquele momento, ele foi abandonado por Deus, porque ele precisava. Mas pelo Espírito, ele ressurgiu dos mortos, amém? E essa é a nossa esperança. Eu costumo falar, não foi o nascimento, não foi a morte, foi a ressurreição de Cristo, que hoje nos traz aqui a certeza que nós um dia também seremos ressuscitados com Ele, amém? Seremos transformados com Ele, amém? Meus amados, e eu fico pensando, a gente fica pensando, o que nos leva, muitas vezes, a ter um posicionamento correto no momento de turbulência, no momento em que... E quando a gente falou, examinar a nós mesmos, nós temos que muitas vezes buscar, é na palavra, é naquilo que foi declarado, é naquilo que nós lemos e declaramos, e escutamos na igreja, que aquilo se transforme em realidade na sua vida, na minha vida, no dia a dia. Porque muitas vezes nós recebemos a palavra profética, nós entendemos aquilo que está na Bíblia, nós cremos nas promessas que o Senhor tem para a nossa vida, mas na situação, quando chega a tempestade, a turbulência, a gente começa a bambear, né? Cambalear. Começa a ser levado para um lado para o outro. Mas aí é onde está a nossa força. A própria palavra diz que o Senhor, né, é nosso refúgio e fortaleza. A palavra de Deus diz que nós estamos seguros, né, debaixo das suas asas. Você tem que saber que o Senhor, Deus, é aquele que te chamou. O Senhor é aquele que um dia te chamou pelo teu nome. Foi Ele que te escolheu. E Ele não vai te deixar em nenhum momento. Quando Ele subiu para o céu, Ele ressuscitou e subiu para o céu e falou, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Ele não falou alguns dias, algumas vezes. Ele falou todos os dias até a consumação dos séculos. Então você tem que ter essa certeza que Ele está conosco em todo o tempo. E como foi falado, Ele não nos deixa. Ele não deixa que essas situações, que o fogo te queime, que a água te afogue. Porque Ele está contigo. Vamos ler aqui. Em 2 Coríntios, capítulo 4. Antes de nós lermos aí, eu vou perguntar para você sobre posicionamento. Vou te falar, você conhece na Bíblia quem é Samua? Você conhece quem é Safate? Você conhece quem é Gade? Aposto que conhece todo mundo. Mas esses homens, eles eram líderes em Israel. Esses homens, eles eram líderes em Israel. Só que você não vai lembrar, eles eram líderes de tribos, juntamente com Josué e Calebe. Esses 3 nomes que eu citei foram um daqueles 12 espias que foram espiar a Terra Prometida. E chegando lá, todos eles viram a mesma coisa. Mas só Josué e Calebe creram na promessa que Deus tinha da Terra Prometida. Os outros 10, como esses 3 que eu te falei, foram aqueles que falaram, é legal, é bom, tem assim, assim, assado, mas nós temos medo de entrar lá, nós não vamos conseguir. Foi só Josué e Calebe, por isso que você lembra o nome deles até hoje. Foi um posicionamento de crer naquilo que o Senhor determinou.
Amém? Você tem crido nas promessas de Deus para a tua vida? Você tem se apegado naquilo que Deus tem falado na tua vida? Ou você tem simplesmente, eu creio, mas só que não é bem assim. Aí você vai ser igual, não vai ser em nome de Jesus, mas vai ter nomes como Samua, Gad, que você não sabe nem quem é. Mas Josué e Caleb, você sabe, porque eles permaneceram firmes. Amém? E vamos ler lá em 2 Coríntios 4, a partir do 13. Essa é uma passagem que eu gosto muito, que fala sobre a nossa esperança. Que diz, ora, temos o mesmo espírito de fé, conforme está escrito, cri, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou, o Senhor Jesus, nos ressuscitará a nós com Jesus e nos apresentará convosco. Amém? Pois tudo é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso não desfaleçamos, mas ainda que o nosso homem exterior se esteja consumindo, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós, cada vez mais abundante, um eterno peso de glória. Aleluia. Aleluia. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, enquanto as que não se veem são eternas. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Porque é isso, a nossa esperança está em Cristo. Sabendo que nós um dia ressuscitaremos com Ele. Tudo que Ele fez para mim e por você não foi em vão. Tudo que Ele passou por mim e por você não foi em vão. Você tem que saber quem você é, quem eu sou, quem nós somos em Cristo. Porque Ele nos separou para isso, para que um dia nós pudéssemos estar com Ele na glória. Amém? Então, que você, nessa manhã, que eu nessa manhã, possamos em todo o tempo estar louvando, estar adorando o Senhor, porque Ele tem solução, Ele tem saída, Ele tem um caminho preparado para nós, mas é o nosso posicionamento que diz a direção que nós estamos indo. Amém? É o nosso posicionamento que nos diz aonde nós vamos chegar em Cristo, porque Ele não muda, Ele é o mesmo. Ele muda a maneira de agir, Ele muda a maneira de atuar, mas uma coisa eu vou falar para você, é sempre surpreendente, é sempre da maneira que você não espera, é sempre de onde você não espera. Então nessa manhã eu quero dizer que o Senhor tem sim uma saída na tua vida. Se você tem colocado algo no altar do Senhor, que você comece nessa manhã a crer que Ele é aquele que pode trazer a solução, da onde você não espera, da onde você não acredita, da onde você não vê, porque como foi falado aqui, as coisas que nós vemos são temporais e as coisas que Deus vê, não, elas são eternas. Tudo que o Senhor faz para a tua vida é para que aquilo dure. Ele não faz nada temporal para que você quebre a cabeça aqui amanhã ou depois. O que Ele faz é para durar. E outra coisa que eu costumo falar, o Senhor, a situação que está na nossa volta, Ele resolve assim. Agora, o teu coração, esse às vezes dá trabalho. O teu coração é que faz às vezes ele demorar no processo. O teu coração é que às vezes faz a gente patinar. A situação em volta é isso. Ele abre o mar, ele para o sol, ele faz o fogo não queimar, ele faz o impossível. Agora, o teu coração, ele te deu livre-arbítrio. Então, que nessa manhã nós possamos refletir, nós vamos estar tomando a ceia, falar, Senhor, eu creio que o Senhor é aquele que tem um caminho novo preparado para mim. Amém. Nós não só iniciamos um novo ano, mas nós queremos ter uma mente renovada, nós queremos ter um corpo renovado. O apóstolo tem falado tanto aqui desse tempo novo que o Senhor tem para a igreja, mas isso só depende de nós. O Senhor, Ele quer fazer, Ele só depende de nós. É esse posicionamento que nós temos diante das circunstâncias é que vai sacudir a igreja. É esse posicionamento, é esse tipo de fé que vai fazer que as coisas realmente aconteçam.
Vocês conhecem aquela canção? Eu não olho circunstâncias, olho seu amor. Eu não olho circunstâncias. Sabe quem escreveu essa canção? Foi uma jovem que morreu de câncer. Duro, mas ela não via a circunstância. Ela sabia que ela estaria um dia com o Senhor na glória. As circunstâncias não podem ditar o que nós somos. As circunstâncias não podem ditar o tamanho da sua fé, da tua fidelidade. Nós temos que manter sempre o mesmo. Nosso Deus é o mesmo, seja o que for, passe o que passar, estejamos como nós estejamos, nós temos que ter a nossa fé inabalável. E Ele é fiel e justo, porque nosso Deus é um Deus galardoador, e Ele vai te surpreender. Amém? Então que você possa levantar a tua mão nessa manhã, e que a gente possa declarar que o Senhor é aquele que age no impossível. O Senhor é aquele, o Deus que nós servimos é um Deus que não há impossível. Ele pode todas as coisas, amém? Então nós declaramos uma sorte de bênção na sua vida. Que a tua fé seja aumentada, que a tua fé seja inabalável, que a tua fé permaneça em todos os momentos, independente das circunstâncias. Porque o nosso Deus é fiel. Ele não muda, nunca mudou e nunca mudará. Amém? Aleluia. E que Deus abençoe a tua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. É tudo por fé. Se não for por fé, você não chega a lugar nenhum. Quando Jesus foi para a cruz, Ele tinha absoluta fé que você ia ser salvo. E Ele ia chegar até o fim ali. É a última gota de sangue pela tua vida. Uma gota de sangue de Cristo tem poder para salvar a humanidade inteira. Amém, queridos? Então nós vamos participar da ceia. Glória a Jesus. Vou chamar os pastores, diáconos que vão participar, os presbíteros, evangelistas, os mestres, os profetas. Aleluia. Quando o pastor Ellison fez aquela citação sobre o que o próprio apóstolo Paulo ministrou a respeito da ceia, eu creio que, porque veja bem, tem muita gente que participa da ceia de qualquer jeito, enganchado com tanta coisa, com tantas pendências, com tantos problemas, com tantas contendas. E ele falou aqui, o que ele citou na ministração: portanto, qualquer que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Olha como isso é sério. Ou seja, a pessoa está ciente do que tem que fazer e não faz. Ela está consciente, veja bem isso, que ela está participando de algo tão importante, tão sublime, tão glorioso, indignamente, porque ela não se acertou. Examine-se o homem a si mesmo antes de comer deste pão e beber deste cálice. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Esse ato aqui é um ato de
grande comunhão do corpo, de celebração, de conexão. De fato, é você declarar de fato que está conectado no corpo, que você faz parte do corpo, você tem comunhão com o corpo, e que naquele momento em que você estiver participando, você também estará dizendo: olha, eu me acertei com todos aqueles que precisavam me acertar, eu não tenho pendência, eu estou livre para poder participar, e isso ser poderoso na minha vida, isso vir como cura, como resgate, como libertação, como poder. E isto é tremendo. A ceia é algo glorioso. E esse fato de você se examinar, se de fato muitos de nós começarmos a nos examinar, como a palavra fala, como precisa ser examinado, você vai ver que você vai encontrar um monte de coisa medonha, um monte de lixo que precisa ser arrancado, para nós de fato recebermos a unção de Deus, nós participarmos das melhores coisas que Ele tem planejado para nós. E olha, Deus tem falado, é um ano de alinhamento, porque Ele vai levantar os últimos trabalhadores. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Deus falou isso muito forte. Tem uma mensagem que o apóstolo Rony Chaves passou para todos os seus filhos ministeriais, e está no meu celular. Eu não estou com ele aqui, mas semana que vem eu vou falar, vou passar isso, como de fato é o tempo de alinhamento. Então, por exemplo, nós vamos participar da ceia. Então é um momento oportuno e que você não pode deixar passar, para você se alinhar com Deus. Amém, queridos? Então feche os teus olhos. Você faz parte do corpo de Cristo, amém? Corpo onde corre o sangue de Cristo, onde corre as bem-aventuranças de Cristo, a unção de Cristo, as melhores coisas que Ele preparou para o seu povo, para os seus filhos, para o seu corpo. Ele é o cabeça deste corpo, porque misericórdia é até para o ruim que está lá fora. A chuva Ele faz cair até para os injustos, o sol se levanta até para aqueles que não são bons. Mas nós, como filhos, temos mais do que misericórdia, nós temos abundância. Até os fios da vossa cabeça estão contados. Vós valeis mais do que muitas aves, as quais Deus alimenta. Elas não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, mas mesmo assim o Pai Celestial as alimenta. Quanto mais nós. Amém, queridos? Então fecha os olhos, faz um exame mesmo, não importa o que tenha acontecido. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar primeiramente a minha vida diante do Senhor, Pai. Deus, quantas vezes a gente acaba fazendo coisas que te desagradam, Pai. Queremos estar mais firme dentro da Tua palavra, guardá-la no nosso coração, para que nós não venhamos desviar, Pai, dos Teus caminhos, para que nós possamos entender que a Tua palavra é vida para nós, Senhor. E a partir do momento que nós amamos a Tua palavra, Pai, o Senhor faz. Então que o Senhor venha fazer, Pai, tirar todas as raízes da minha vida que tem te desagradado, Senhor. Porque a cada instante eu desagrado o Teu coração e eu não quero, meu Pai. Deus, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos dá uma chance, a Tua misericórdia é tremenda, Senhor. E hoje nós possamos estar entre os irmãos, Pai, porque sabemos que o corpo cura corpo. Então que o Senhor venha, Pai, nos transformar, nos reformar, Pai, porque nós necessitamos a cada instante disto, Deus.
Transforma-me, Pai, porque eu quero ser conhecida como uma mulher de Deus, aquela que tem a tua sabedoria e que tem uma palavra de ânimo, Pai, para transportar. Que eu quero carregar a tua glória, Senhor. Me reforma, Pai, é o que eu te peço nesta manhã e a cada instante da minha vida, Deus. Pai, eu apresento este pão que no reino espiritual seja santificado por ti, porque é o teu corpo, o corpo do teu filho amado, rasgado naquele calvário por amor à minha vida e à dos meus irmãos, Senhor. Que quando nós ingerirmos este pão, o Senhor abra o nosso entendimento, o Senhor possa trazer cura ao nosso coração, Pai, ao nosso físico, Pai, e que o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais para crer que a tua palavra tem poder, Pai, e que a tua fé, Pai, que é um dom que nós possamos receber, Pai. Como o apóstolo falou, há vários níveis, Senhor, e nós queremos atingir o nível máximo. Muito obrigada, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui como corpo para participar do teu corpo, Pai. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai, este cálice é o teu sangue, é a revelação da vida, é a revelação do céu, é a revelação da aliança, porque é o sangue da aliança, da nova aliança, da aliança eterna de amor, pela qual o Senhor pagou um preço incalculável. Nós nos rendemos aos teus pés, nos rendemos à tua sabedoria, nos rendemos ao teu amor, nos rendemos à tua benignidade. Senhor, nós queremos carregar a tua vida em nós, porque foi o Senhor que disse isso. Não foi carne nem sangue, mas foi a tua palavra, que é espírito e vida, que disse: quem não comer do meu corpo, da minha carne, não beber do meu sangue, não tem vida em si mesmo, e não tem parte com o Senhor. Nós queremos ter parte com o Senhor, nós queremos ter a tua vida em nós, Senhor. Para isso fomos chamados, para sermos feitura tua, Senhor, lavado e remido por este sangue incontaminado, inocente, precioso, que nos redime, Senhor. Obrigado por isso. É uma celebração desta aliança, Pai. Eu quero consagrar este elemento agora, e que possamos participar desta ação de comunhão com coração livre, coração limpo, para de fato podermos receber este poder em nós, porque juntos somos um problema para o inferno, juntos somos uma arma letal contra Satanás. O que ele tem mais medo é da nossa comunhão, que de fato nós possamos exercê-la e saber como exercê-la, livre de mágoa, de amargura, ressentimento, de facção, de contenda, de porfia. Senhor, somos livres por meio deste sangue, Pai. Senhor, glorifica o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Permanece, primeiros do fundo. Amém. Vem, depois quando a gente retornar, vem a próxima. Amém. Deus abençoe.